Nós não sabemos quais são as vidas que nós vamos impactar nos caminhos onde nós passamos. Hoje nós estamos começando o nosso 15º dia, para a glória do nosso Senhor Jesus, com a presença do Espírito Santo. E eu quero falar com você hoje a respeito daquilo que nós carregamos. Nós estamos aqui nesse desafio de 30 dias, 30 minutos por dia, para a gente criar intimidade com Deus, a gente estreitar o nosso relacionamento, a gente aprender mais sobre quem é Deus, sobre quem foi Jesus aqui na Terra conosco, quem é Jesus que é vivo, o Espírito Santo. E nós partimos do desejo, de viver essa vida em comunhão com Ele. E cada vez mais que nós passamos tempo com Ele, quanto mais nós olhamos para Ele, mais nós vamos nos tornando parecido com Ele. E esse é o objetivo, Quando a gente gosta de alguém, que a gente faz amizade, a gente tá ali naquele círculo, quanto mais você tá próximo daquelas pessoas, mais você parece com elas, com aquelas pessoas, trejeito, o jeito de falar. Então, quanto mais nós estivermos em Cristo, mais nós ficaremos parecidos com Ele. E eu quero trazer para você, hoje eu vivi uma situação, eu fui ao mercado na hora do almoço, na hora da fila, uma guerra espiritual que eu só fui entender depois que eu estava naquele processo, clamei o sangue de Cristo, clamei a Deus a armadura dele, repreendi em nome de Jesus, e consegui me livrar daquela situação naquele momento. E eu entendo que é um processo como nós estamos buscando essa vida com Cristo, viver no caminho que Deus tem nos direcionado. Então o inferno ele fica alvoroçado, ele quer fazer a gente se desviar do nosso caminho, ele quer que a gente perca a nossa direção, perca a nossa unção. Então o que o inferno pode fazer, o que ele tenta fazer, ele vai minando a nossa mente. E é uma das formas que eu gostaria de trazer para que você fique atento. O inferno trabalha principalmente na nossa mente. Então, às vezes, você acorda até num dia bom, mas ele vai plantando sementinhas, sabe? Vai fazendo você lembrar de algo que alguém falou, vai fazer você lembrar de uma situação ruim que você viveu, vai fazer você lembrar de uma pessoa lá do seu passado ou da sua infância, alguma coisa que você passou e ele sabe que te machuca e ele vai ficar trazendo isso. Por quê? Quanto mais desestabilizada, eu fico, você fica, mais acesso a gente dá para ele. E ficar com essas feridas abertas faz com que o seu coração fragilize e o seu relacionamento com Deus às vezes dê uma afastada. Então, o inferno tem várias estratégias, de atuar na minha vida, na sua vida. Então, nós precisamos estar atentos, estar debaixo dessa unção do Espírito Santo. E quando isso vier a acontecer, que a gente possa, na autoridade do Senhor Jesus, na autoridade do Espírito Santo, repreender, literalmente, coloca a mão na sua cabeça e repreenda e fale, sobre aquilo que não pertence a ti. Olha quem chegou. Que isso não pertence a você, que está repreendido em nome de Jesus, clama o sangue do Cordeiro, porque aquilo ele vai drenando a sua mente e o seu dia vai ficando o caos. E aí, nesse mesmo momento, depois de passar por essa guerra espiritual, eu tive uma experiência logo no caixa, a gerente precisou vir. E ela estava, você vê que visivelmente era uma pessoa que estava num dia que não estava bom. E aí, o que na hora me veio no coração, e agora eu quero compartilhar com você, como o inferno tem várias estratégias para transformar o seu dia em algo ruim, ele tenta drenar a nossa energia, a nossa alegria. Ele faz isso com várias pessoas.
Então a gente vai encontrar no nosso caminho, às vezes seremos nós essa pessoa, né? Mas agora tanto você quanto eu, como a gente está buscando a Cristo, a gente tem meios, a gente tem caminhos para não ficar vivenciando isso. A gente vai encontrar pessoas que estão passando por essas guerras, estão passando por esses dias difíceis. E aí precisamos ter a cautela de olhar aquilo e entender que aquela pessoa, naquele momento que ela está mais difícil, a pessoa que está mais te maltratando, que vai falar uma palavra que vai machucar o seu coração, é uma pessoa ferida. É uma pessoa que está magoada, é uma pessoa que está vivendo a guerra espiritual dela. Então, as pessoas que estão feridas são as pessoas que ferem, né? A pessoa quando está num bom dia, quando está ali vivendo na paz, na glória do Senhor Jesus, não é uma pessoa que vai te ferir, não é uma pessoa que vai te machucar. Quem está machucado é quem machuca. Então, a gente precisa ter essa clareza do Espírito Santo. Quando você, né, no seu dia, passar por alguém, ou às vezes é alguém do trabalho, às vezes é alguém em casa, que essa pessoa estiver nesse dia ruim, o que a gente precisa fazer é orar por ela, né? É uma pessoa que precisa muito mais de você. Ai, Kelly, é difícil, é difícil. Não vou falar que é a coisa mais fácil do mundo, porque até ouvi isso no culto agora à noite. É fácil a gente gostar das pessoas que a gente gosta, né? Que a gente ama. O difícil é tropeçar nessas pessoas que estão num dia ruim. Mas é nesse momento que nós precisamos mostrar de fato a nossa identidade em Cristo. Porque Jesus veio para quê? Ele veio para nos mostrar que Ele é a salvação e que Ele é o amor. E aí a palavra que eu quero falar com você hoje está em 2 João, no versículo 5. E agora eu lhe peço, Senhor, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, desde a criação da terra, é isso que nós vemos em Deus, né? Que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Gente, parece fácil, né? Parece simples. Mas esse é o mandamento que norteia toda a história de Cristo, né? Ele morreu na cruz por amor a mim e a você. Ele desceu à terra pelo amor que Deus tem por mim e por você. Então, toda a história que a gente olha, a criação do mundo, todas as coisas foram feitas baseado no amor. E nós, como humanos, nós temos uma falha muito grande. Porque a frase é simples, o viver é difícil. Porque o amar a pessoa naquele dia difícil, igual a moça do supermercado, se você não tá com as suas feridas curadas, se você não tá sob o domínio do Espírito Santo, se você não tá vivenciando os frutos, né, que Deus tem para nós, é muito difícil. Quando no seu trabalho você encontra com alguém que tá de mau humor, alguém que fala alguma coisa torta para você, então nós precisamos andar em obediência e nós precisamos entender que a minha missão e a sua missão aqui na Terra é amar as pessoas. É amar o seu filho no dia que ele tá difícil, que ele vai passar por esse dia, como você já passou. É amar os seus pais, mesmo não concordando com a atitude deles. Porque nós, enquanto filhos, em algum momento da vida, a gente acha que sabe mais do que os nossos pais. E esse é spoiler para um outro dia, mas a gente não sabe, né? Há uma hierarquia de Deus, né, nessa relação. Então, o nosso mandamento, e o que eu quero trazer hoje para você, que fique guardado no seu coração, sempre que você topar, a gente fala aqui em Minas topar, não sei aí na sua região qual que é a expressão, mas sempre que alguém cruzar o seu caminho, e a gente sabe quando não é um bom dia, né, para aquela pessoa, quando ela está vivendo algo que a está ferindo e por isso ela, né, a única
saída que ela tem é ferir os outros, não leva isso para o coração. Ame essa pessoa, porque é o momento que ela mais precisa de mim, mais precisa de você, sendo um grande desafio para nós. Mas se nós desejarmos, né, andar nesse caminho de Cristo, nós precisamos ficar mais parecidos com Ele. E Ele amou o mundo, Ele amou a mim e amou a você. Então, para trilharmos o caminho que Deus quer para as nossas vidas, que a gente cumpra os mandamentos dele, né, nas nossas vidas, e que a gente possa amar os que nos amam, mas principalmente amar aqueles que cruzam os nossos caminhos e precisam de amor. Espero que essa palavra venha ressoar no seu coração. A gente está nesse processo dos 30 dias, 30 minutos, e a cada dia mais a gente precisa, né, estar nessa direção de Deus, ouvindo a voz dele, para que nós possamos cumprir aquilo que ele deseja nessa terra, né, para que a gente possa ser instrumento dele aqui e que nós possamos alcançar mais vidas, tanto eu quanto você. E eu desejo que essa semana você seja luz por onde você passar, que Deus olhe, que Deus resplandeça a luz dele através de você, que quando as pessoas te olhem, elas vejam um brilho diferente. É isso que eu espero para você. Eu espero que esse período que você tem passado com Deus tenha ressoado no seu coração, que gere transformação na sua vida e cada vez mais você possa estar conectada na presença de Deus. Nós encerramos nosso 15º dia por aqui. Eu te espero amanhã para a gente falar um pouco mais de Deus no nosso 16º dia. Se fizer sentido para você, encaminha para alguém, chama alguém para participar conosco, porque o tempo com Deus, o tempo com pessoas de Deus é maravilhoso. Um grande abraço, fica com Deus e até amanhã.